Eu me chamo Alan Werson Privati, sou advogado, diretor jurídico e diretor de atração e engajamento do Rotaract Santos Gonzaga. E eu sou Isabela Biancardi, estudante de biomedicina, sou vice-presidente do Rotaract Clube de Santos Gonzaga e também diretora de imagem pública. Sejam bem-vindos a mais um GonzaCast. Esse podcast é uma parceria entre o Rotaract Santos Gonzaga e o podcast Hora do Pod. O nosso tema principal são as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o ODS 4, que fala sobre educação. E para tirar nossas dúvidas, nós temos aqui o Tércio Justo, que é pai, empresário, sonhador, especialista em TI, fundador do projeto Makers, que leva conhecimento de robótica e cidadania, principalmente às crianças residentes de Cubatão. Bem-vindo, Tércio. Obrigado, Alan, Isabela. Como você acabou de falar, eu sou um sonhador. Um, Quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem a ideia de compartilhar conhecimento. E é mais ou menos isso que eu tenho procurado fazer, né? E estou aqui à disposição para o que vocês me perguntarem. Muito obrigada por topar nosso convite. Hoje nós queremos falar um pouco sobre sobre o seu projeto, desvendar ele, o projeto Makers, né? E correlacionar a importância dele com a educação das crianças, já que é um projeto que está dentro das escolas. Desde já eu quero te parabenizar por esse projeto, essa iniciativa. Eu acho que a tecnologia é o nosso futuro e é muito importante nossas crianças estarem tendo esse contato desde pequenas, né? Tércio, eu queria que você abordasse um pouco de como é que foi a ideia da Makers, como é que surgiu isso na sua vida, como é que você pensou esse projeto tão incrível e que você contasse um pouquinho aí pra gente. Vamos lá. Eu trabalho com tecnologia já há mais ou menos mais de 30 anos. Então, nesse período, como nós estávamos conversando, eu prestei serviços à IBM e na área de telecomunicações eu participei como técnico, como supervisor técnico em obras espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, vou citar algumas aqui para vocês entenderem o quão fundo eu fui. Eu fui um dos técnicos responsáveis pela informatização da hidrelétrica de Itaipu. Eu fui um dos supervisores da informatização da Rede Globo aqui de São Paulo. A informatização de alguns estádios de futebol, como Maracanã, Morumbi, estádio da Fonte Nova. Petrobras, eu devo ter umas 10. Eu fui algumas como técnico, outras como supervisor técnico. Aqui em Santos eu tenho um dos projetos que eu participei foi ali o complexo do Clube 15. Nós da área técnica, nós mensuramos por pontos instalados, né? Então, ali no complexo do Clube 15 foram 2.000 pontos instalados, mais Wi-Fi, telefonia, sistema de imagem. Então, esse é meu histórico. Eu tenho, dentro dessas obras, eu tenho obras espalhadas, eu acho que em 17 estados da nossa federação. E amo ser técnico. Amo você poder... A gente fala que é dar vida a uma estrutura. Eu me lembro, numa dessas obras, para vocês poderem entender o meu sentimento como técnico. Quando nós fomos fazer a hidrelétrica de Itaipu, nós tivemos a palestra ali com o engenheiro de segurança e a gente chama que nós íamos fazer a virada. Ia sair de um sistema mais antigo e ia começar a interligação via fibra ótica. Então nós passamos um período muito longo lá dentro da hidrelétrica. E na palestra inicial sobre segurança, o engenheiro ele pegou e falou: simplesmente se vocês fizerem alguma coisa errada, vocês vão parar 60% do país. Vocês vão parar escolas, hospitais, cidades inteiras. Então, essa foi a carga colocada em nossas costas antes de começar uma obra. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Não precisamos parar nada. Mas, isso é área técnica. E hoje, eu tenho um contrato com a empresa que ganhou a licitação do Estado de São Paulo.
Então, eu presto serviço para a LPM, que é o contrato do FDE. Então, eu cuido das 2 diretorias de ensino de Santos e São Vicente. Então, são perto de 150 escolas, a parte de TI, de telecomunicação, muitas delas o sistema de imagem da Polícia Militar, de Peruíbe até Bertioga, todas as escolas eu estudo. Então, esse é mais ou menos o que me atrai na área de tecnologia. Só que dentro dessa área de tecnologia, eu sou um estudante incansável. Hoje eu estou com 53 anos, mas eu sei que tem algum moleque de 12, 13 anos chegando com muito mais conhecimento, e se eu parar de estudar, essa molecada me atropela. Então, eu tenho dentro da minha área as mais importantes certificações que me qualificam, certificações nacionais e algumas certificações internacionais. Acabei me especializando em Wi-Fi. Tenho alguns projetos grandiosos de Wi-Fi. Ganhamos um prêmio fora do país como um dos projetos mais inovadores de Wi-Fi, que foi o estádio do Maracanã. Estou hoje participando de uma licitação para fazer o projeto de Wi-Fi do Allianz Parque. O último que eu executei foi projeto de Wi-Fi de 3 hidrelétricas da Copel no Paraná, já no sentido de Wi-Fi 6, que é a tecnologia de ponta que está chegando. Então eu não paro de estudar. Trabalho tudo que você imaginar na área de telecomunicação, estou envolvido ou estudando, aprendendo, por causa que essa geração que está chegando muito forte. Chegando com tudo, né? E aí, se você quiser contar um pouquinho do que é o projeto, o que envolve, né, as ideias, assim. E já vou aproveitar para fazer mais uma pergunta que eu acho que você pode responder junto. A gente sabe que as escolas são um ambiente um pouco difíceis de comunicação, porque as crianças têm uma comunicação mais delicada com elas. Então, quando você contar o porquê do projeto, o que é o projeto, eu queria que você falasse como que foi levar esse projeto para dentro das escolas. Ok. Dentro do projeto do governo do estado, como eu tenho acesso a todas as escolas do estado, então eu fui um dos responsáveis que a gente chama de centro de mídia Wi-Fi. O que é isso? Hoje toda a sala do estado, das escolas do estado, no estado de São Paulo, todas as salas têm um Wi-Fi, uma TV e pontos de internet. Todas as escolas do estado. Tem escolas particulares que não têm isso. O estado tem isso já há uns 3 anos que está vindo esse projeto. E eu fui um dos responsáveis aqui na Baixada de execução dessa infraestrutura. E como eu tinha que entrar em todas as salas, há alguns anos atrás, o Estado veio com um projeto de sala maker. Muitas pessoas não entendem o que é sala maker. Sala maker, a palavra ela deriva do faça com as próprias mãos. Isso é uma tendência que já existe há uns 30, 40 anos no Japão, há uns 20, 30 anos nos Estados Unidos, em toda a Europa. Só que isso é uma coisa que nós não temos aqui ainda, mas o Estado enxergou isso alguns anos atrás e disponibilizou a montagem dessas salas. O que essa sala consiste? Em ter peças para construção de equipamentos robóticos. Essa sala ela consiste em ter impressoras 3D e tudo aquilo que deriva de tecnologia. E por eu entrar nas salas, eu simplesmente vi muitas salas prontas, montadas, só que é até um pouco complicado eu falar isso porque já me repreenderam por falar. Mas não ligo muito, não. Eu vi a falta de material humano para dar essas aulas. Porque nas escolas do estado você encontra professor de matemática, professor de ciências, professor de geografia, mas esse tipo de professor a gente encontra no Senai, a gente encontra nas ETECs. São áreas técnicas, né? Onde
se fala de motor, de resistor, né, equipamentos com resistência, condução de energia, energia em si, como ela é gerada, como ela produz, como ela se transporta. E isso você pode achar alguma coisa perto com um professor de ciências, que ele faz, todo professor de ciências é meio doido, né? Uhum. Ele faz algumas experiências assim, dos bons, né? Hoje procuram fazer pela internet, mas eu sou desse tempo que o professor fazia ao vivo, professor de ciências. E eu vendo essas salas fechadas, eu falava, poxa, bem que eu poderia ajudar de alguma forma. E eu vendo essas salas fechadas, alguma coisa me arremeteu ao meu filho. Meu filho, quando ele tinha 6 anos, ele estava no pré. Eu recebi uma instrução de uma professora dele, e ela disse assim: olha, se você pôr o seu filho numa escola de música, você estimula um lado do cérebro. Se você pôr ele numa aula de xadrez, você estimula outro lado do cérebro. Se você pôr ele no esporte, você estimula outro lado do cérebro. Se você pôr ele em um outro idioma, outro lado do cérebro você estimula. Se você pôr em outro idioma que não venha do latim, você estimula outro lado do cérebro. O que eu fiz com meu filho? Eu falei, poxa, uma dica legal. Vou tentar fazer com que meu filho não sofra tanto quanto eu. E eu comecei a comprar muito Lego. E com isso a gente foi derivando para algumas coisas dentro da minha área de tecnologia, fazia aqui, fazia ali, ajudava aqui. E eu fui sempre pilhando ele. Não, faz aí, filho, faz aí, faz aí. E há alguns anos atrás, aproximadamente há uns 3 anos atrás, minha esposa estava fazendo faculdade de fono e minha esposa foi fazer faculdade, já tinha um pouco mais de idade, estava com 40 e poucos anos. E quando chegava a semana de prova, ela começava a chorar. Ela falava, meu Deus, eu não tenho inteligência. Ela se trancava no quarto, ficava o dia inteiro estudando e tal. E meu filho estava no 5º ano. E eu falei, filho, seguinte, semana de prova, não tem game, não tem nada, foca nas provas. E foi essa ordem dada em casa. E quando eu peguei ele, num momento eu peguei ele chorando. E eu sentei com ele e falei, por que você está chorando? Ele falou, pai, eu não consigo estudar como a mãe estuda. Eu não consigo reler aquilo que eu aprendo em sala de aula. E aí eu fui ver o que eu fiz. Então, ele sempre foi, a média dele é 9,10. Mas ele é do fundão, ele é da galera, da bagunça. Toda reunião de professores é a mesma fala. Não, a classe está em silêncio. Quando começa, vai olhar, é o Giovanni, porque ele acaba a lição primeiro, ele acaba a prova primeiro, e ele põe todo mundo para fazer a zoeira. Então, ele é o chefe da gangue. Uhum. Mas eu vi o que eu fiz com ele, e foi uma coisa boa. E eu não sou professor, eu estou professor, não fiz pedagogia. Mas o que eu fiz com meu filho, eu tentei replicar dentro de uma sala de aula. Que eu tenho uma história por eu querer dar essa aula. Porque dos meus 15 aos 26 anos, eu usei muita droga. Então, eu usei muita cocaína e eu tive algumas overdoses de cocaína. E eu morei na fronteira do país, fazendo tudo aquilo que não devia. E depois que eu vi que na minha última overdose, eu perdi um pedaço da minha língua. Que a minha boca, ela travou em cima da língua. Então, eu entendi que a educação é uma das formas das crianças não se achegarem às drogas. Então, eu tenho um motivo de querer ajudar, de querer compartilhar conhecimento e de afastar essas crianças das drogas. Aí, eu pensei, poxa, então eu vou replicar aquilo que eu fiz com meu filho. E aí, dentro da rede a qual eu
conheço todos os diretores, eu peguei uma escola tranquila que eu digo, que queira fazer essa parceria. A escola não tinha recurso e não tinha essa sala maker. Eu falei, não, eu vou bancar essa sala. Deixa que eu banco essa sala. E aí eu comecei a comprar material, os materiais, comprei mais de 15 mil peças de Lego e fui dando as aulas, eu dou aula para essas crianças. Eu dou aula de energia solar, energia eólica, energia hídrica, eu dou aula de automação, eu dou aula de construção e todo o processo de aula é para estimular o lado criativo dessas crianças. O mundo hoje é copia e cola. Agora, com o advento do IA, mais ainda. Ninguém cria nada. E eu vendo um vídeo de umas competições de maker nos Estados Unidos, onde simplesmente eles fecham estádios de futebol. E isso é uma coisa que é implantada tanto lá como no Japão, como em Taiwan, Singapura, Coreia do Sul. São competições internas de criação robótica de configurações. E eu vendo um vídeo com o Morgan Freeman falando, e eu falei, é isso. E ele nesse vídeo, ele diz, essas crianças que são estimuladas, o lado criativo, são as crianças que não vão por caminhos que já caminharam. Elas vão descobrir novos caminhos. E simplesmente essas crianças vão descobrir a cura do câncer, a cura do Alzheimer, a cura da AIDS. E eu decidi fazer. E arrumei uma diretora doida que quis entrar comigo. E aí eu comecei a investir nessas crianças e simplesmente veio para mim 120 crianças, a qual eu dou aula em Cubatão. Tudo numa única escola? Numa única escola. E para vocês, já agora em maio, nós vamos fazer 2 anos. Eles não deixam entrar, as minhas crianças não deixam entrar novas turmas. Eles me sugam até o último. Porque desses projetos que eu falei para vocês, a gente não chegou nem a 1/3. Agora nós estamos construindo uma cidade inteira que é maior do que essa sala. Caramba. De pecinhas montáveis. Não. Nós fizemos todo o projeto de casas, prédios, mais de 100 casas e prédios diferentes. Nós estamos, inclusive, eu estou dando aula até de política. Caramba. Então, diante disso, já foram a diretoria de ensino, como o Estado, identificaram como boas práticas educacionais. Saiu já algumas matérias, alguns vídeos aí. E toda terça-feira, há 2 anos, eu dou aula ali na escola em Cubatão para essas crianças. Essas aulas são no contraturno. O que é isso? Elas têm aula no período delas e ficam mais 2 horas comigo, há 2 anos. Então, as crianças que estudam à tarde, elas chegam 2 horas antes, estudam comigo, almoçam e ficam para as aulas da tarde. E as crianças que estudam de manhã, almoçam e ficam comigo mais 2 horas. E os pais não têm mais o que falar para mim. Elas vão porque elas gostam mesmo, não? Elas estão lá porque elas gostam. Porque gostam. Só que no meio de tudo isso, no meio dessas aulas, por exemplo, nós ainda não começamos um projeto. Por exemplo, todas as minhas crianças, elas aprenderam a mexer com impressora 3D. Sabe mexer com impressora 3D? Nunca nem vi uma. Não, eu já vi, mas eu não faço ideia. Eu montei uma legal. didática muito legal, onde o último projeto que a gente fez foi um castelo da Disney. Caramba, que legal. as meninas devem ficar encantadas também, então, né? A gente escolheu o projeto e todas elas têm, a escola tem notebook para todas as crianças, então todas elas
aprenderam a mexer no software, aprenderam a baixar a imagem que elas querem, aprenderam a dimensionar, a pôr densidade, tirar densidade. E assim a gente caminhou junto e a impressora fazendo o castelo da Disney. Que legal. Primeiro, te agradecer, né, por compartilhar a sua história com a gente, né? Eu me Emocionante. identifico muito com o Giovanni, também sempre fui do fundão. E eu acho bem bacana essa ideia de, desde cedo, você já diversificar, né, as atividades da criança, porque com Sim. certeza é a área que a fase da vida que ela mais absorve conhecimento, né? Sim. Então, o que ela se dispuser a fazer nessa fase, ela vai desenvolver com muito mais facilidade, né? Sim. E você mencionou sobre as crianças no Japão, nos Estados Unidos, Sim, já sim. terem isso logo cedo. Sim, sim. Então, eu queria que você contasse como é que funciona lá fora, né? Qual que é o primeiro contato que eles têm, quais são os projetos que eles trabalham, as competições, como é que funcionam. Lá fora, começa já no pré. No Japão, já a criança com 4, 5 anos, ela já começa. Para vocês terem uma ideia, essa era digital das crianças, quando eu comecei a aula com Lego, eu precisava identificar coordenação motora fina. Quem tinha essa habilidade, e todo projeto você segue um manual. Nós, brasileiros, eu posso falar com propriedade porque eu conheço 17 países. Eu já pude estar na Suécia, já pude estar na Noruega, Alemanha, não a passeio. Fiquei um período, trabalhei em alguns, bastante nesses lugares. Estados Unidos já fui 4 vezes, a última vez agora ficamos, acho que, na penúltima, ficamos mais de 40 dias lá. E eu gosto de me envolver, eu gosto de tentar entender, trabalhar um pouquinho. E todo projeto você tem que seguir um manual. No mundo, ninguém compra uma TV e simplesmente sai ligando. As pessoas leem o manual e depois ligam. Nós aqui somos... A gente pega, a primeira coisa que a gente joga fora é o manual junto com a caixa. Então a gente não lê. No máximo, a gente abre um vídeo no YouTube. No Isso é máximo. nós, Sempre sobra um brasileiros. parafuso, né, que a gente fala. Sempre, a As gente não famosas sabe onde foi gambiarras. parar. Por exemplo, eu passei quase 2 meses na Suécia. Na Suécia tem uma loja tipo assim, uma Obra Max, assim, alguma coisa assim, lá que se chama IKEA. E é um hábito do sueco comprar tudo desmontado. E eles que montam em casa. Não tem montador de móveis lá. Ele compra o móvel na medida que ele quer e ele mesmo monta em casa. Então eles têm essa prática de seguir manual. E nós aqui no Brasil nós não temos. E eu, para começar a dar as aulas, eu precisei aplicar essas duas vertentes, da coordenação motora fina e seguir manual. Da coordenação motora fina, 70% das crianças não conseguiam encaixar peça de Lego e soltar. As crianças não conseguiam, eu estou falando de criança de 10 anos, 10, 11 anos, elas não conseguiam ter um controle na mão para manusear uma tesoura. Por causa de quê? Por causa do touch do celular. As crianças, a habilidade delas é o touch do celular. E ali eu comecei a incentivar para essa prática virar comum. E logo em seguida a gente pega a prática de montar uma peça de Lego com um manual, onde não pode sobrar peça, né? Você fazer sobrar peça não tem como. Então a gente passou 3 meses trabalhando essa habilidade. Porque e aí você começa a observar na sala quem monta rápido, quem não monta rápido, quem tem habilidade de liderança, quem discute, quem briga para fazer melhor, mas tal. E ali, depois dali, a gente começa a trabalhar com equipes. É assim que se forma a vida adulta. A gente sempre trabalha em equipe, a gente não consegue fazer nada individual. Quando uma pessoa vai para tanto a área pública como a área privada, você está com pessoas. Então você tem que saber quem é líder, você tem que saber quem tem um raciocínio mais rápido, quem tem habilidade, quem faz tudo.
E eu comecei a montar essas equipes. E o melhor de tudo é que o processo do Maker, ele aciona alguns gatilhos de habilidades. Então a criança começa a se achar numa profissão. Hoje, quem quer ter uma profissão, quando você vai entrar no ensino médio, as crianças que querem, simplesmente elas fazem a opção para a Zetex e para o Senai ou para o SESI. Eles já querem se encaminhar dentro de algum ambiente. A pessoa que quer ir para a engenharia, ela vai entrar primeiro na eletrônica e na elétrica para depois dar o salto para a engenharia. E isso em todos os segmentos, né? Quem quer para biomedicina começa com química, começa com esse caminho, né? E aí eu tenho a grata satisfação que eu já tenho acionado alguns gatilhos nessas crianças. Por quê? Eu já tenho mais de 40 escolas que querem que eu dê aula. Então eu não consigo dar aula, eu não sou onipresente. Eu sou eu e eu só. Mas uma palestra eu dou. Eu vou lá e levo todos os equipamentos que eu tenho, todo o material que eu tenho. E nessa palestra, eu pego todas as classes. Eu pego desde o Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. Então eu fico o dia inteiro ali à disposição dos diretores, do 10 palestras, 8 palestras. Fico o dia inteiro, até de noite. E eu sempre começo com algumas perguntas. Quando chega no Fundamental 1, que é até o 5º ano, e eu pergunto para as crianças, o que você quer ser? E ali, eu quero ser biomédico, eu quero ser biólogo, eu quero ser advogado, eu Ali quero ser juiz. uma faixa mais ou menos de 10, 11 anos, né? Isso. Ali estão os sonhos. Quando você vai para o Fundamental 2, que vai do 6º ao 9º, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser DJ. Aí você já vê que é dinheiro rápido. Quando você chega no ensino médio, eu quero ser TikToker, eu quero ser influencer. Então, uma boa parte da classe não tem direção. Porque no processo não se achou. Não achou uma aptidão. Não foi dada uma aptidão. E o mundo trabalha isso desde do Fundamental 1. Que a criança, tanto é quando você, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você vai para o high school lá fora, simplesmente você escolhe as matérias dentro da tua aptidão. Você não vai estudar alguma coisa que você sabe que você não vai usar. Se você é ruim de matemática, você não vai ser, tenho certeza, você não vai ser engenheiro. Mas eu falo bem, então você vai para humanas, né? Então, pode ser humanas, pode ser. Então, lá fora, você só vai estudar aquilo que você tem aptidão. E o resto você aprende o mínimo para você aprender a sobreviver, né? E só que aqui não, você recebe todas as matérias, mesmo aquelas que você não vai usar, até o final, né? E essa é mais ou menos a diferença que tem lá de fora de cá. Eu tenho dois testemunhos desse processo e me orgulham muito. Dentre essas crianças, eu tenho várias que se acharam já. Mas tem duas que foi logo no começo do processo que mexeu e ainda mexe comigo. Uma delas era uma menina que ela vinha toda encapuzada para aula e nós estamos falando de escola do estado, apesar que as escolas particulares também tá tudo igual. Mas a gente não sabe a condição da casa delas. Se elas estão ali num lar desfeito, se o pai é um contraventor, se ela é sujeita a alguns assédios dentro de casa. Então você não sabe qual é a frustração dela, você não sabe. Então, e ela me chegou toda fechada. Ela não. Vamos fazer aqui. Não tenho habilidade. Não sei, é muito difícil. Não, eu vou te ajudar. Para mim, eu sou do tipo que eu não deixo ninguém para trás. Para mim, todo mundo tem que caminhar junto. Hoje você observa
na pedagogia, eu tenho que polir muitas minhas palavras, porque eu não sei até onde vai chegar esse podcast. Mas toda pessoa que faz pedagogia, ela faz com um sonho. E o sonho de mudar o mundo. Só que muitas vezes, quando você entra no sistema, o sistema é um pouco bruto. E aí você começa a se esforçar só por aqueles que você encontra potencial. E aí os outros vão indo, vão passando. Você vai passando, vai, tá no meio da multidão. Então você só investe naqueles que querem. De repente, no meio de uma sala de 30, você tem um diamante bruto. E aí você escolhe ele para lapidar. Eu já não. Para mim, todos eles são um diamante bruto. Todos eles têm que... Eu tenho que me esforçar por todos eles, porque todos eles vão caminhar junto. E eu comecei a assistir com essa menina. Vem aqui, eu vou te ensinar. Comecei a ensinar e tal, e ela foi indo, foi indo, foi indo. Daqui a pouco não vinha mais de capuz. Daqui a pouco ela começava a pôr uma maquiagem no rosto. Daqui a pouco ela virou líder de equipe. E no meio do processo, que nós estávamos construindo algumas casinhas de MDF, e a gente estava automatizando essas casinhas, ela se achou em edificações. E ela falou, é isso que eu quero ser. Então, a menina com 12 anos simplesmente já achou o que ela quer ser na vida. Então, isso é muito gratificante. Ela já achou uma linha, ela já sabe onde vai estudar. Eu me lembro que no ano passado, em janeiro do ano passado, eu fui levar algum material na escola e ela me encontrou na porta da escola e falou, professor, eu preciso falar um negócio pro senhor. E eu falei, então tá, eu vou estar lá na sala com a diretora, depois você vai lá e a gente conversa. Aí ela chegou para mim e falou, professor, eu decidi estudar matemática. Eu vou aplicar para bolsas de estudo, porque eu quero ser técnica em edificação. Com 12 anos. Alguém simplesmente que a gente podia olhar assim e falar, meu, no meio da multidão, quem vai ser? O que vai ser? E um outro foi uma criança que, quando eu comecei a juntar as equipes, e eu, na aula, eu falei, ó, a gente vai juntar uma criança com raciocínio rápido, outra com formato de liderança e tal. Aí a criança chegou para mim e falou, ah, professor, ninguém vai me querer. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eu sou muito burro. Aí eu sentei com ele e falei, quantos dedos você tem na mão? Aí ele falou, 10. Você enxerga bem? Eu falei, enxergo. Você anda bem? Eu ando. Você tem algum problema? Nenhum. Então você é perfeito. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser advogado, você pode ser médico, você pode ser o prefeito dessa cidade. Se você quiser, você pode ser o presidente da república. Na minha sala, ninguém vai te impedir de ser. E aí você pergunta, quem te falou isso? Aí ele falou, meu pai e minha mãe. Hoje ele é líder de equipe. Tá lá, voando. Porque eu não deixei ele fugir. Mas é isso que eu deparo todos os dias. A minha aula é uma aula que é o seguinte, não tem nota. Eles tratam até como brincadeira, né? Ou brincar de Lego, né? Brincar com motor, brincar com impressora. Eu dou aula até de drone. Quem dá é o Caio. Mas eu estou inserindo eles no mundo atual. E no meio do processo, estou ensinando valores, estou ensinando caráter, estou ensinando que na minha sala não tem palavrão, não tem desrespeito. Somos todos iguais, que corre a sangue vermelho. E acabam sendo tão unidos. Eu ainda não voltei esse ano. Eu falei que eu ia voltar depois do carnaval. Eles estão desde janeiro me mandando recado que descobriram meu telefone, fizeram um grupo, me jogaram dentro. E então é isso. A diretora não quer me largar. Eu sou voluntário, não recebo nada do Estado nem da escola.
já apliquei mais de 100 mil reais no meu bolso e tenho uma satisfação imensa. É muito difícil a gente encontrar pessoas assim. E eu acho que se cada escola tivesse uma pessoa para fazer os alunos ver dentro da escola o que elas podem ser na vida, o que elas podem gostar da vida delas e não só estudar ali as matérias básicas, né? Que muitas vezes o aluno não consegue ter noção do que ele vai usar aquilo no futuro. Sim. Quantas vezes a gente na escola, eu mesma já perguntei, ai professor, mas pra que a gente vai usar isso, né? Sim. E esse tipo de matéria, de projeto, faz a gente pensar além. Poxa, isso aqui a gente pode usar em tal profissão. Isso aqui a gente pode ser tal coisa. De repente, até um engenheiro, um arquiteto montando, né, as pecinhas. Então, que legal. Tinha até, na verdade, pergunta pra entender como que as crianças receberam esse projeto, mas eu acho que eu não preciso nem fazer, porque pela história que você contou, parece que foi tudo muito genuíno, né? E que as crianças foram se adaptando ao projeto ali de uma forma muito leve, muito vendo que elas podem usar aquilo pra vida delas, né? Então, que legal. Muito legal ouvir isso. E nesse percurso, como eu disse, de todas as matérias que eu pus no projeto, nesses 2 anos eu ainda não consegui fazer 1/3, porque a gente ainda está criando muitas coisas. Quer ver um exemplo? A gente começou a construir uma cidade, mas uma cidade mesmo, de verdade. Eu comprei, como a escola é em Cubatão, eu comprei alguns motores hidrelétricos para... Você que é daqui, você sabe para que serve aqueles tubos quando você sobe a serra? Você sabe o que é aquilo? É da Você nunca viu? Da represa Billings, não? Você não sabe o que é aquilo? Aquelas tipo chaminés que tem pra lá? Não. Não. Quando você vai subir na serra, Ah, aqueles tubos sei, que... aqueles tubos. Aquilo Você lá sabe... é de elétrico, pra energia, né? Mas Pô. eu só sei porque eu fui uma criança curiosa e meu pai, eu não sei de onde que ele tira as respostas. Eu não sei se ele mente, finge que sabe. Eu só sei por causa disso. Ali foi, acho que, uma das primeiras hidrelétricas do Brasil por causa do Porto de Santos. Então, ali embaixo tem um motor da Rolls-Royce que gera energia para o porto há uns 70, 80 anos. E a gente, nessa cidade que a gente está construindo, eu comprei alguns motores hidrelétricos e a gente vai fazer um simulado que a gente chama Henry Border, é o nome dela, que é o nome do engenheiro que trouxe e montou essa hidrelétrica. E só que no processo de construção das casas, eles chegaram e falavam, mas professor, a gente tem que eleger um prefeito. Falei, então, vamos fazer vou conversar com a diretora, se ela autorizar, vou dar aula de política para vocês. A boa política. Para que serve os vereadores, para que serve. Com isso, nós elegemos um prefeito. O prefeito tem o cargo de 1 mês, que seriam 4 semanas, 4 anos. E ali ele determina o nome da rua, o que a gente vai fazer. Dessa cidade que vocês estão criando. Sim, sim. Nossa, Caramba. que legal. E só que no meio do processo, a diretora, no dia da votação, um dos alunos chegou e falou, eu não acredito em política. Eu não quero votar. Não vou votar. Não acredito em político, não acredito nisso. É um direito. Nós estamos numa democracia. E aí, ele não votou. Quando a gente foi decidir o nome das ruas, e a gente sorteou 6 bairros. A gente fez o bairro Centro, classe média, classe alta, periferia, Caramba. área industrial. A gente separou, né? Legal. E ele pegou o bairro dele, que acho que era classe média, junto com os amigos dele. Eu quero dar um nome para a rua. Eu peguei e falei, não, você não tem direito a nada. Ele, como assim, professor? Falei, você não votou, você não participou do processo. Então você aceita o que seus amigos disserem. Aí a diretora estava em sala de aula, ela falou, Décio, você deu uma aula bruta, mas é isso. Eu falei, é isso? É a vida, né? É como Você a não vida é. votou, você não tem direito ao processo. Você não Que tem legal. direito à fala. Então, mesmo que se você vote em alguém bom ou ruim, você votou. Você pode cobrar ou se frustrar. Mas você fez parte do processo da democracia. Você cumpriu sua obrigação, né? Pra você poder cobrar alguma coisa. Sim. E ali a gente está agora construindo as árvores em volta
da cidade. Ainda vai mais uns 2, 3 meses. Caramba. O que eu acho encantador nesse projeto é como ele consegue atingir várias áreas de É, desenvolvimento da criança, né? é. Então a gente tá falando de política, a gente tá falando de convivência em sociedade, de liderança, Sim. de comunicação, de trabalho em equipe, de energia, Tudo ao mesmo tempo. tudo integrado no projeto, né? Então, O primeiro... e nessa área da política, como a gente está ainda dentro dessa aula, uma das crianças lá que ganhou o primeiro mandato, ele fez o que ele aprendeu. Simplesmente ele saiu comprando o voto de todo mundo com bala. E esse elegeu assim. E aí depois todo mundo começou a reclamar, porque ele queria determinar. Existia um corpo de vereadores. E ele, na segunda reunião, falou: não, eu já conversei aqui com os vereadores e a gente definiu. Eu falei: uou, eu faço o papel do juiz. Aí depois eu faço a explicação. Eu falei: tá errado, vocês vereadores. Vocês são os fiscais, vocês não podem fazer isso. Como o prefeito vai mandar um projeto, vocês vão aprovar. Vocês têm que fiscalizar para ver se é o que, quem votou em vocês quer isso mesmo. E aí, cada aula é uma aula. Nossa, eu ia te perguntar, porque assim, o Alan falou que abrange muitas áreas, né, ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. Você acha que tem, assim, uma preferência de meninos e meninas? Porque eu vejo que, majoritariamente, assim, no mundo da tecnologia, existem muitos meninos, né, à frente, assim. Por exemplo, eu conheço, meu namorado faz TI, área de TI, meu vizinho faz área de TI, meu primo se formou e tá super bem. E eu não vejo tanta procura e talvez oportunidade das meninas. No seu projeto, você acha que isso encanta também elas e que tem uma boa participação? Eu faço com que aconteça. Eu não vejo, eu não olho, não tenho olho sendo menino ou menina. Eu até tento gerar uma competição mesmo, de igual para igual. Nesse sentido, eu fui um pouco mais longe, quis ser um pouco mais radical. Eu estava numa aldeia lá em Boracéia, e nessa aldeia o cacique estava dando uma palestra para alunos do meio ambiente. E ele falando que os indígenas têm, as crianças têm direito à bolsa de estudo nas faculdades e tal, mas 90% do que eles aprendem na faculdade não se utiliza na aldeia. E eu pensando comigo, falei: pô, bem que eu podia dar aula de robótica para eles. É uma coisa totalmente surreal. Surreal. Aí eu peguei e pedi as autorizações, falei com a coordenadora, falei: o que você acha da aula de robótica? Ela falou: Tércio, é o melhor dos mundos, mas o máximo que eles atingem aqui na área de tecnologia é um celular, um joguinho. Mas não tem dinheiro. Eu falei: não, a gente vai por outros caminhos, vamos ver. Aí falei com a diretora mesma fala: Tércio, isso é o melhor dos mundos, mas quem vai dar aula? Falei: vamos ver. Aí falei com a supervisora da região, a mesma, fala: Tércio, não tem dinheiro, mas você entenda que lá as aulas são dadas assim como água de salsicha, né? É bem suavezinho, bem tranquilo, só para eles aprenderem o português, a matemática, um pouco de Bem por cima, geografia. né? É. Eu falei: não, mas vamos ver, né? Cheguei na diretora de ensino, que é da região. Tércio, por mim, eu tive que enquadrar o meu projeto dentro da, acho que é um nome, se não me falha a memória, é BNCC. O MEC, ele dá as regras e você tem que encaixar o teu projeto dentro dessas regras. Um exemplo, o Brasil está com falta de engenheiro. O MEC determina que vai aumentar as aulas de matemática, as aulas disso aqui, para daqui a 10 anos tentar vir mais outra leva de engenheiro. Então é assim que funciona. E cada país tem o seu. Eu adequei o meu projeto a essas qualificações, cheguei em tudo quanto é lugar, consegui autorização até da FUNAI, pedi uma ajuda para um parceiro meu do Japão, que é uma empresa de robótica do Japão, que já me apoia nessa escola em Cubatão. Ele me mandou o material, quase 70 mil reais de robôs e materiais, que só tem no Japão, no Brasil não tem. E
comecei o projeto. O que eu posso dizer que a incidência das crianças aumentou na escola, porque muitas iam para a escola para comer, só para almoçar, ficavam um pouco, iam embora, porque não dá para exigir muito dentro de uma aldeia. Eles têm a carga horária a se cumprir, mas fica daquele jeito. Eu vi potencial nas crianças. Eu fui começar com essa ideia de coordenação motora fina e ver se eles tinham habilidades para montar. Eu achei que ia dar pelo menos uns 3, 4 meses de aula nessa linha para desenvolver. Fui surpreendido na primeira aula. Eles simplesmente, na área de criatividade, estão anos-luz na frente das crianças aqui da cidade. Coordenação motora também imagino que sim, né? Sim. E aí eu fui identificar isso nas fotos, com os trabalhos que eles fazem de miçanga. Uma não é igual à outra. Então, esse lado criativo deles é trabalhado desde criança. E quando eu parti para montagem, me surpreenderam de novo. E ali dentro da aldeia existe o machismo. As meninas não têm vez e não têm fala. E eu falei, não. Na minha aula, todas têm. E eu simplesmente trabalhei igual. E trabalho igual, tanto com as meninas como os meninos. Me surgiu a oportunidade deles participarem de uma competição mundial no Japão. Caramba. Fizeram um projeto absurdo. Consegui aplicar a robótica no projeto deles. Eles fizeram tudo. Me surpreenderam. Esse vídeo foi para o mundo, para ser julgado em 14 países. Tivemos a resposta do CEO da empresa do Japão, que a empresa tem mais de 60 anos lá de robótica, que está em todas as escolas do Japão. Ele fez questão de mandar um vídeo parabenizando, e no vídeo ele fala que para eles foi uma surpresa, porque o mundo pensa de nós, Brasil, que é índio, flecha e bunda. Desculpa até falar, né? Mas é isso que o mundo vê da gente, Brasil, que a gente ainda, quando o avião passa, a gente ainda taca flecha. Floresta. É. E ver umas crianças fazerem um projeto de robótica surreal. Foi surreal, tanto é que eles fizeram um convite que eles querem que essas crianças esse ano vão competir lá, no Japão. Me surpreendi com isso. Numa outra competição de configuração robótica, um aluno meu aqui do Lincoln, ele competiu contra 14 países. Eu não estou falando de países aqui da América. Eu estou falando de Taiwan, Malásia, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Bulgária. Crianças que falam 4, 5 idiomas fluentes, que trabalham com robótica, já nascem mexendo, brincando com robô. Esse meu aluno de 12 anos, ele pegou o 3º lugar na categoria mundial, até 12 anos. E, surpresa minha, meu filho participou da categoria sênior. Meu filho tem 13 anos. Categoria sênior é até 17 anos. Ele ganhou o 3º lugar também. E agora eu não sei o que vai acontecer. Eu ainda não virei essa página, que isso foi agora, o final do ano. Ainda não conseguiu nem digerir a informação. Aí, há umas 2 semanas atrás, o Estado quis entender o que aconteceu lá na aldeia, porque o Estado vai implantar robótica agora nas escolas. E eu já estou dando aula na aldeia, já estou dando aula há 3 anos de robótica. Mas não é robótica. Muitas escolas, elas fazem aula, põe lá na grade, tem aula de robótica. Você vai lá ver aula de robótica. Frustrante. Bom, esses resultados impressionantes, eles demonstram, né, a capacidade que as nossas crianças aqui no Brasil têm para se desenvolver também nessa área, né? Como eu falei aqui para vocês, que eu viajei para muitos países. Por exemplo, eu cheguei nos Estados Unidos, num momento lá, no outro período, fiquei 40 dias lá. Eu falei, eu quero ter essa experiência de trabalhar aqui, trabalhar com qualquer coisa.
Fui ver se meus certificados valiam lá, eles tinham validade lá, as minhas certificações. Mas eu fui trabalhar como ajudante de pintura. Ah, Tércio, o que você faz? Eu falei, eu faço tudo. Encanador, pedreiro, eletricista. Ele falou, então você não faz nada direito. Isso é uma qualificação brasileira. O mundo não pensa assim. Quando, por exemplo, eu estive na Alemanha, eu fiquei também uns 2 meses na Alemanha. E eu fiquei na casa de uma amiga minha, fiquei um bom período ali na região de Essen, Dortmund, Düsseldorf, ali no meio, perto, mais perto de Hagen, perto ali da Holanda. E o marido dela era engenheiro de uns parques que a gente chama Tivoli. Na Europa tem muito desses parques. Em várias regiões da Europa tem esse Tivoli. E eu tô na casa dele e simplesmente eu fui, nós como brasileiro, eu vi um parafuso do interruptor meio frouxo. Se você vai apertar um parafuso, o que você procura dentro de casa? Para apertar uma chave, não? uma faca, né? Uma faca. Mais rápido é faca, né? É, sim. É, né? E eu fui, peguei a faca. O cara quase teve um infarto do coração. Não é assim. Foi lá, pegou a medida do parafuso, foi lá no armário dele, abriu lá a coleção de ferramenta, pôs óculos, pôs o cinto, Minha pegou nossa. mas não, isso não é folclore, não. Ele fez isso mesmo. Por quê? Eles entendiam assim, por exemplo, na Alemanha, por que as estradas existem lá, as autobahns? As autobahns são estradas que você pode andar até 300 por hora, porque eles são bons. Por isso que eles fazem, a BMW é de lá, a Mercedes é de lá. Mercedes não serve para andar aqui. Tu vai andar onde aqui com uma BMW? Não tem. Uma Ferrari, não tem estrada para andar aqui. Você é capaz de pegar um buraco no meio do caminho. Lá não. Por quê? A pessoa é boa só naquilo que ela faz. Então ela não tem uma variação. Eu sou isso, isso, isso. Não. Se você é para ser bom, você é bom numa coisa só. Você é um apertador de parafuso, então você é o melhor do mundo. Não tem outra. E eu absorvi um pouco disso lá fora também. Mas eu sou brasileiro, né? Sou brasileiro. A gente tem que ter uma variedade de profissões, né? E aí eu tento aplicar isso em sala, né? A gente conta um pouco de história. Eu falei para vocês que eu falava, caramba, falo muito, né? Olha lá. Já tá quase acabando o nosso tempo. Mas eu ainda não virei. Nós vamos ter as respostas agora, porque o Estado foi lá, eles foram ver o material que eu usava com as crianças. A diretora falou, Tércio, veio a coordenador de robótica do Estado, foi lá, o que aplica os projetos dentro. Ele falou, o material que você tem lá na aldeia está anos-luz na frente do que eles vão fornecer. Eu falei, mas é isso que as minhas crianças estão trabalhando. Ô, Tércio, hoje, qual que é como você enxerga, assim, o que a gente precisa para conseguir desenvolver mais projetos como o seu, para ter em todas as escolas, né? Esse projeto tem que atingir todas as crianças, outros estados, outras cidades. Então, como é que você enxerga que a gente poderia eu viabilizar consegui fazer isso? a primeira competição de robótica ali em Cubatão. E eu consegui fazer a primeira competição de robótica na aldeia, onde as crianças montaram, configuraram o robô e puseram para andar o robô. Isso nós estamos falando, isso é a competição da OBR, Olimpíada Brasileira de Robótica. E as crianças fizeram. Eu tenho um desejo no meu coração, só não tenho recurso, né, de poder ampliar isso. A minha ideia não é trazer as escolas mais aqui perto do centro. Eu quero ir nas periferias mesmo, onde essas crianças não têm habilidade. Não é habilidade. A habilidade eles têm. O que eles não têm é chance. Condição, né? Não tem oportunidade. Não tem oportunidade. Essa é a palavra certa. Não tem oportunidade. Não chega, né, esse contato com tecnologia. Então, esse ano eu tenho procurado achar pessoas que tenham essa mesma visão que eu tenho. Eu acho que é a mentalidade, né? Assim, de fazer acontecer com o que tem. Lógico, tem que ter os equipamentos e tudo mais, mas só de você conseguir mudar a cabeça dessas crianças, pensar um pouco diferente
e fazer, olha, você pode ser isso, já é um Olha, diferencial. eu já tentei, que cansa. Já por umas 2, 3 vezes eu falei, poxa, acho que eu já dei minha cota. Mas quando eu entro na sala, esquece. E queria eu poder ser rico e poder eu sozinho multiplicar isso, formar novos professores e poder fazer voar. Mas eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, não pago minhas contas. Então eu dou a minha terça-feira, há 2 anos eu dou dando aula e a cada 15 dias eu dou aula na aldeia. Convido vocês para ir conhecer. Ah, com certeza, vai ser um Certeza. passeio incrível. É, E Nossa, é legal. E a gente talvez montar um grupo, assim, de pessoas pra irem conhecer, né, o projeto. com certeza. No YouTube a gente tem alguns vídeos Tem. também, né? Tem um vídeo da pra minha quem sala. ficar curioso e quiser ir conhecer Tem. e ver um pouco mais do projeto. Sim. Como é que encontra no YouTube? Acho que é Casa VT, Maker. VT Makers? Não, tá na Jornal da Cultura. Jornal Eles da fizeram Cultura. uma matéria da minha sala e da competição aqui. Eu coloquei, acho que tá no YouTube, que eu tô começando. Eu sou totalmente desligado. Minhas coisas é da aula. Muita coisa, Eu não né, tiro também. foto. Se não tiver alguém para ir comigo nos lugares e arquivando, fazendo um arquivo, para mim. Agora você faz um grupo dentro dos alunos só pra essa parte. Agora vamos ver. Vou chegar lá. E aí, o que eu proporcionei? Agora uma escola tem ciúmes da outra. Então já começaram, um grupo que me achou começa a reclamar. E aí eu, para provocar, já mando, onde é que você tá? Quando é que você vai vir dar aula? Eu mandei a foto eu lá dentro da aldeia. Aí já falaram, já ameaçaram, já. Mas são crianças, né? Mas assim, rede social, Instagram, essas coisas, o pessoal consegue te achar, ver seus projetos. Sim, eu tô no Instagram como Casa Maker. Casa Maker. Eu tô tentando pôr as coisas lá. É tô Maker, tentando. vamos soletrar, é M-A-K-E-R. K-E-R, Casa Maker. Casa Maker. A gente pode colocar na descrição também do vídeo, Sim. desse podcast, né, desse episódio, colocar a descrição e o link. Sim, Essa matéria que tem é muito legal, que mostra as crianças falando do projeto. Eles mesmos falam, eles falam lá do projeto, é uma bagunça. Minha esposa até reclama comigo, ano passado nós fomos até os Estados Unidos, eu virei o tio do Lego. Em vez de ser 2 malas com roupa... Tudo de Lego. Tudo de Lego. E Lego e algumas coisas que eu achei de robótica. Eu vou andando, passeando, eu fui, em maio do ano passado, fui até o Paraguai, a mesma coisa. Enchi 2 malas só de tranqueira. Bom, nossa, a conversa foi muito além do que eu, assim, conseguia imaginar, né? As perguntas que a gente fez aqui não estão nem aos pés do que você respondeu pra gente. E eu queria agradecer por essas histórias, por enriquecer o nosso episódio. Acho que o seu assunto, o seu tema daria mais uns 4 episódios, tudo de história. Então, muito obrigada por ter topado, por ter compartilhado com a gente, pela emoção de contar. É muito bonito ver a forma como você conta, a diferença que você está fazendo na vida dessas crianças. Eu acho bem bacana quando você se emociona, assim, com esses cases, né? Porque eu acredito muito em pequenas transformações, né? Então eu acho que assim, você muda a vida de uma criança numa sala de aula, e isso vai refletir na casa dela, isso vai refletir na sociedade no geral. Ainda mais nessa fase da vida, né? Tá formando pessoas. Esse garoto de 12, 13 anos, daqui a pouco ele tá na sociedade aí, sendo um engenheiro, um arquiteto, enfim. Isso vai moldar muito o caráter dele, vai mudar ele na sociedade, a forma que ele se comporta, como eles têm acesso a diversas atividades, né, a diversos assuntos diferentes. Ele vai desenvolver essa habilidade de equipe, vai desenvolver a habilidade de oratória, de liderança, vai tornar uma pessoa muito mais capacitada para a sociedade. Um dos detalhes, né? foi a concentração. E Todos os professores falaram que melhorou a concentração. E é curioso porque isso que o Alan falou não é networking, a palavra que você usou. Case. Não, agora no final. É o que o Rotaract, assim, tenta fazer, né? Proporcionar oratória, networking. Porque eu, assim, pelo menos assim, tem 3 anos, acho que eu participo desse Rotaract.
E eu sinto que eu evolui muito, assim, em abrir a minha mente e ver que eu posso ser outras coisas que não aquilo que tava na minha pequena bolha. Então, essa coincidência, né, que tem o seu projeto e o nosso clube, achei muito interessante. Ó, uma das coisas assim, eu fiz a competição de robótica lá na aldeia. E num bate-papo com eles, eu perguntei, eles não têm ambição nenhuma de um tênis da Nike, um iPhone último modelo, não tem. Não tem. A vida deles é acordar, comer, ir ali, voltar e dormir. Não tem ambição nenhuma. Mas numa conversa eu vi que eles gostavam de futebol. E eu falei, puxa, eu podia levar eles na Vila Belmiro. Aí eu peguei as autorizações necessárias e eu sou meio assim, minha vida, eu vivo ela no extremo. A gente falou, acho que na semana que eles iam vir. Ó, quem participar da competição, nós vamos ver alguma coisa de premiação. Aqui no Cubatão, nós fizemos, o McDonald's patrocinou lanche para todas as crianças. Teve criança ali que nunca comeu McDonald's. E lá, na semana depois da competição, falei, nós vamos na Vila Belmiro. E eles amam futebol. E falei com a assessoria da Vila, nos receberam maravilhosamente bem. Só que eu não queria só proporcionar isso. Aí eu peguei, consegui, eles foram no Museu Pelé, tiraram foto de tudo quanto é canto. E conseguimos um local muito legal para eles almoçarem. E o pessoal forneceu o almoço para eles também. E depois do almoço eu consegui levar eles para uma sessão de cinema exclusiva. Foi no dia da estreia da Moana. Caramba. E o diretor aqui do cinema simplesmente ele ligou para a Disney. A Disney não faz sessão social, mas abriram uma sessão na pré-estreia para eles assistirem. Pela primeira vez foram no cinema. Então, eu acho que eu já fiquei consegui montar uma memória afetiva na mente Não, deles pro resto da vida. Com Com certeza vai certeza. marcar a vida dessas crianças aí pra sempre. Com certeza o seu projeto ele proporciona experiência e não trabalho só, né? Então, muito obrigada por isso. E você queria falar mais alguma coisa? Não. Alguma mensagem? Encerrar? Abre o seu coração. Meu coração, me ajudem. Que meu coração ainda cabe tantas crianças. A falta das palavras já é autoexplicativo. Só não tenho recursos. Mas se eu tivesse recursos, eu acho que eu queria fazer história mesmo. Poder a gente olhar daqui uns 10 anos. Nossa cidade é um ovo, né? Uhum. Então, aquele que a gente encontra na escola, daqui a 10 anos a gente encontra nas festas, né? Uhum. Eu queria poder estar, daqui a uns 10 anos, encontrar numa obra um engenheiro e falar, tudo bem, professor? Só lembra de mim? Eu vou, com certeza, a mente é fraca, né? Eu falo, não lembro. Da onde? Não, o senhor me deu aula daquilo. Mas eu De tenho repente certeza. eu chegar numa consulta médica, só lembra de mim, professor? Não lembro. Mas eu tenho certeza que eles nunca vão esquecer o que você está fazendo por eles. Eu não tenho dúvida que esse dia vai chegar, porque assim, realmente incrível o que você tem feito por essas crianças. Amém. Seu projeto é maravilhoso. Amém. E o amor que você tem por isso também, eu acho que é o que emociona todo mundo, né? Também tô todo arrepiado aqui. Eu torço. Tem muita coisa acontecendo. Espero que esse ano possa dar um salto grande aí, acontecer muitas coisas e esses braços poderem acolher mais crianças aí. Se Deus quiser. Com certeza. Pessoal, infelizmente a gente tem que encerrar nosso episódio. Não, mas comentem aqui, eu acho que esse episódio foi muito legal. De repente a gente traz o Tércio de novo, faz um novo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhem o Tércio nas redes sociais. Acompanhem o Rotaract Clube de Santos Gonzaga também. Se inscrevam aqui no canal do Hora do Pod. Deixem os comentários, feedbacks pra gente. Perfeito, é isso aí. Eu agradeço o Tércio por estar aqui Obrigado, hoje com a gente. E a Isa também, acompanhando Obrigado, o Isabela. pessoal do Hora do Pod também. Pessoal Obrigado do Hora a do vocês. Pod. Sempre Com a maior recebe gente paciência. Né? Sempre recebe aqui super bem a A gente. maior paciência do mundo. E é com isso que a gente encerra mais um episódio do GonzaCast. Obrigada por assistirem Valeu, até obrigado. aqui.